Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical da revista de adultos. Estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Neste primeiro trimestre de 2020, temos lições comentadas pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 2. Vamos ao nosso monitor. A lição de número 2 é a lição do dia 12 de janeiro de 2020, que tem como título A Criação de Eva, a primeira mulher. É importante deixarmos explícito que, assim como o escritor reservou um tempo para descrever a criação do homem, feito do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Da mesma forma, o escritor reserva também um tempo para descrever a criação da mulher, deixando patente que tanto homem quanto mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Não obstante serem diferentes, eles foram criados por Deus a fim de se completarem e têm o mesmo valor, a mesma importância diante de Deus. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em Gênesis capítulo 2 e o versículo 23. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu acredito que a maioria de nós conhecemos este texto. É um poema que Adão escreveu quando Deus lhe apresentou a mulher que tinha feito para ele. A Bíblia diz que Adão acordou do sono e Deus apresentou então esta mulher que Deus havia feito de uma das suas costelas, e ele escreve um texto e nessa descrição está este poema. Verdade prática. Na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Uma das coisas que me chama a atenção nesta verdade prática é a compreensão de que existe sim uma diferença entre homem e mulher. São diferentes. E a Bíblia, a verdade prática, aliás, nos diz aqui que eles se completam. Se eles se completam, é porque são diferentes. É preciso haver essa diferença a fim de que ocorra um ajuste entre homem e mulher. Porém, todavia, eles são igualmente importantes ao reino de Deus. Eu gosto muito de explicitar esta ideia falando a respeito dos filhos. Eu tenho 3 filhos, Axa, Benhur e Dâmaris. 2 moças e um rapaz. São diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, e cada um deles deve ser tratado conforme as diferenças que tem. Mas são todos os meus filhos e eu os amo de igual modo. A tratativa, o tratamento é diferente, mas o valor que eles têm é o mesmo valor, mas são diferentes. É importante ter esta compreensão, porque há uma tentativa de implantar uma filosofia equivocada que fere princípios familiares até, dizendo que homem e mulher são iguais. Não são iguais, são diferentes. Têm o mesmo valor diante de Deus. Precisam ter e devem ter o mesmo valor social, porém são diferentes. Vamos ao ponto central da nossa lição. Tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis ao reino de Deus. Ou seja, os dois são necessários. O que é algo imprescindível? Aquilo que não pode faltar. São importantes, necessários e são imprescindíveis. Os objetivos da nossa lição. Objetivo geral. A missão do homem outorgada pelo Criador é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Então, o objetivo geral da nossa lição é mostrar isso, mostrar que a missão do homem outorgada pelo Criador
é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Nós vamos entender como que ocorre essa questão do glorificar a Deus. Nós vamos compreender muito bem isso. A missão do homem é glorificar a Deus. Vamos compreender. Nós somos obrigados a dar glórias a Deus? Não. Mas vamos entender o que é esta missão de glorificar a Deus, tá ok? Objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, apresentar a mulher no plano de Deus. Segundo, descrever a criação da mulher. E terceiro, apontar a missão da mulher. Vamos à leitura bíblica em classe da nossa lição. Disse o Senhor Deus, aliás, a leitura bíblica em classe que está em Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 25. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Entendamos que o texto diz, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Diante. O termo estar diante é que esteja na presença dele. Diante não quer dizer adiante. Não é na frente. Tá certo? Estar diante dele é estar os dois, um de frente para o outro, um olhando para o outro, desfrutando de comunhão com o outro e compartilhando todas as coisas. Estar adiante é quando um passa na frente do outro. Então, o que o texto bíblico nos deixa entender aqui, que tanto homem quanto mulher não devem estar adiantes, devem estar diante, compartilhando as mesmas coisas. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante. Mais uma vez, perceba que o texto diz, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele, e não adiante. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Outra coisa importante nessa leitura bíblica em classe para nós é quando o texto diz que ambos estavam nus, tanto o homem quanto a sua mulher, e não se envergonhavam. O que o escritor sagrado está nos mostrando ao apontar para esta nudez? O homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Havia uma liberdade entre eles. Havia uma intimidade. Havia um relacionamento muito íntimo, muito próximo entre eles, e esse relacionamento não produzia vergonha. É bom quando marido e mulher, embora nós não estamos num seminário para casais, mas é bom quando marido e mulher entendem isso, que é preciso haver a liberdade para que um esteja nu diante do outro, não somente fisicamente, onde vamos abranger as questões de sexualidade, mas quando um pode realmente conhecer o outro, um pode se mostrar ao outro, se revelar ao outro, de forma que não se envergonhe. Essa liberdade e essa intimidade é algo que realmente precisa existir entre o casal. Vamos aos comentários da nossa lição.
Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista, ele nos coloca que, é lógico que nós vamos frisar aqui somente algumas coisas importantes para você que é nosso professor de escola dominical. Nosso objetivo aqui, sem dúvida, é ministrar a lição com a mensagem que ela propõe, mas sem dúvida também fornecer subsídios para o professor de escola dominical. Então, como você já sabe, a gente não fica aqui lendo a lição. Eu ensino que a lição não é para ser lida na classe, a lição é para ser comentada na classe. O professor não tem direito de ler a lição, nem em casa. O professor estuda a lição. Isso é muito mais do que ler. Então, o professor tem que estar preparado para ministrar uma boa aula aos seus alunos. Então, o comentarista, ele nos coloca, dentre várias coisas que ele nos coloca aqui na introdução, eu faço questão de frisar que ele diz que, aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Por que que nós podemos afirmar isso com total certeza? Porque a consumação da raça humana e a continuidade da raça humana ocorre na união de Adão e Eva. Eu já citei no início da nossa aula, Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando o escritor diz, e criou e formou Deus o homem. A imagem de Deus o criou, está no singular. Homem e mulher os criou. Então isso aponta para a plenitude da raça humana na criação de homem e mulher. E isto tem uma relevância muito grande para todo o estudo desse trimestre. Para nós compreendermos todo o estudo desse trimestre, principalmente quando falamos sobre o pecado da raça humana. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Eva tomou do fruto e comeu. E depois ela deu ao seu marido e ele também comeu. Eu sempre faço uma pergunta em sala de aula para os alunos, que é a seguinte: e se Adão não tivesse comido do fruto? Será que somente Eva seria punida? Se Adão não tivesse comido do fruto, Deus mataria Eva e criaria uma outra mulher? E nós aprendemos, entendemos e inferimos do texto bíblico que se Adão não tivesse comido do fruto, nada teria acontecido. Eva não teria os seus olhos abertos. Como que nós podemos, por que nós podemos afirmar isso? Porque o texto nos diz que Eva tomou do fruto e comeu. Até então nada acontece. Depois ela levou ao seu marido e ele também comeu. E então só depois que Adão come, aí sim a Bíblia nos diz que depois que Adão comeu, Adão tomou do fruto e comeu. Então abriram-se os olhos de ambos, ou seja, os olhos tanto do homem quanto da mulher só se abriram depois que Adão também comeu do fruto. E isto aponta para uma plenificação da raça humana na união de Adão e Eva. Ou seja, tanto Eva quanto Adão quanto Eva têm uma importância de igual modo para Deus. Primeiro ponto da nossa lição. A mulher no plano de Deus. A mulher sempre esteve no plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus a criação da mulher. Deus só criou o homem primeiro para demonstrar algumas coisas que nós entenderemos daqui a pouco durante a nossa aula. Primeiro parágrafo da nossa lição. A mulher já estava nos planos de Deus. Então, quando no sexto dia Deus anunciou a criação do ser humano, ele tinha em mente tanto homem quanto mulher. Né? Até porque ao criá-los, eu já citei, Gênesis capítulo 1, versículo 27, o Senhor criou homem e mulher e disse, multiplicai, enchei a terra, sede fecundos. Então isso já aponta para um projeto de Deus. Segundo parágrafo, a decisão de formar a mulher. Sem dúvida nenhuma, o texto bíblico vai nos mostrar, né? E viu Deus que o homem estava só, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. É importante nós pensarmos que esse pensamento já permeava a mente de Deus. E o escritor ele está escrevendo o texto numa linguagem que nós chamamos de antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Porque senão nós lemos o texto e parece que Deus realmente não sabia o que ia acontecer e ele criou o homem, deixou o ser humano no Éden e de repente Deus percebeu, puxa vida, o homem não pode estar só.
todos os animais têm um parceiro e o homem não tem. Não foi isso que aconteceu. Deus já sabia, Deus já compreendia o que estava acontecendo e já era um projeto de Deus. Então, o escritor escreve mostrando esta decisão de Deus de formar a mulher numa linguagem antropopática. Mas a mulher já estava nos planos de Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A mulher, uma pessoa necessária. Então, o nosso comentarista, pastor Cláudio Honor, ele coloca o seguinte: se por um lado a mulher proveio do homem, por outro lado, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. O que o próprio Deus está fazendo aqui é criar o que eu chamo de interdependência. Deixa eu voltar aqui. Interdependência. Interdependência entre homem e mulher. Ou seja, Adão nunca poderia dizer para Eva o seguinte: olha, se não fosse eu, você não existiria. Porque Deus tirou, foi uma das minhas costelas para que você existisse. A resposta de Eva seria para Adão: mas se eu não existisse, você não seria completo. Você não seria feliz. De outra forma, Eva não poderia dizer para Adão: se eu não existisse, você não seria feliz. Porque Adão responderia: mas se não fosse uma das minhas costelas, você não existiria. Então, há uma interdependência entre homem e mulher. Um não é melhor do que o outro. Não obstante Adão ter vindo primeiro, isso não significa que ele é melhor do que Eva. Porque Eva foi criada para completá-lo como pessoa, para que ele fosse um homem feliz. Se Eva não existisse, automaticamente Adão não seria completo. Mas se Adão não existisse, automaticamente Deus não tiraria uma costela, porque ele nem existiria para formar Eva. Então, isso é uma interdependência que Deus cria entre homem e mulher. E o nosso comentarista coloca que todo homem provém de uma mulher. Sem dúvida nenhuma, todavia, nós temos aqui, para que todo homem provenha de uma mulher, nós precisamos também da participação humana. Não é? Nós sabemos muito bem disso, as questões da concepção, né? A fecundação do espermatozoide no óvulo, a mulher vai fazer a gestação desse bebê, mas é preciso que haja uma contribuição do ser humano. E a própria ciência deixa isso claro. São 23 cromossomos masculinos e 23 cromossomos femininos. Então, essa interdependência, eu prefiro vê-la nesse quesito. Se Adão não existisse, Eva também não existiria. Mas se Eva não existisse, Adão não seria completo. Adão não seria pleno. Então, há uma interdependência aí criada por Deus entre homem e mulher. Segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição, a formação da mulher. O nosso comentarista deixa claro que a formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem. Quando nós falamos em ato mais elaborado e complexo, nós estamos pensando com a mente humana, né? Um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem. Sem dúvida, nós estamos pensando aqui com a mente humana, porque para Deus não há algo mais difícil do que o outro, mais elaborado, não há uma coisa mais elaborada do que outra. Na verdade, Deus criou o homem do pó da terra e Deus criou a mulher da costela do homem. Então, de igual modo, Deus faz as duas coisas. E aí o nosso comentarista, pastor Cláudio Honor, coloca a primeira anestesia, ele coloca a primeira cirurgia e a primeira engenharia genética. Dentro desses três assuntos, ele está demonstrando que Deus adormeceu Adão a fim de cerrar a sua costela. A Bíblia diz isso, que caiu um pesado sono sobre Adão. Depois, a primeira cirurgia, porque Deus tira a costela de Adão,
para fazer a mulher, e depois a primeira engenharia genética, porque dessa costela extraída de Adão, Deus realmente formou a mulher. Uma coisa que nós precisamos entender é que o homem veio do pó da terra. E se a mulher vem da costela do homem que veio do pó da terra, então a origem é a mesma. Entendeu? A origem é a mesma. Entendamos isso. O homem veio do pó da terra. A mulher vem da costela do homem. Mas a mulher vem da costela do homem que veio do pó da terra. Então a origem da mulher é a mesma. É a mesma essência. Outra coisa importante nós compreendermos também, para a gente ver essa questão de importância, até dentro dessas questões nos colocadas aqui pelo comentarista neste segundo ponto, nesses 3 parágrafos aqui. Outra coisa que é muito relevante. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Mas quando ele foi criar o homem, Deus, eu disse aqui na primeira aula, que Deus teve toda uma atitude, Deus como que arregaçou as mangas para criar o homem. Ele tomou do pó da terra, fez o boneco de barro, né? Falando assim popularmente, depois assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, Deus cria todas as coisas pela sua palavra, e para formar o homem, eu gosto de usar o seguinte termo, Deus coloca a mão na massa. No caso da mulher, nós seguimos o mesmo princípio da criação do homem. Deus não criou a mulher pela sua palavra. Deus criou a mulher a partir de uma obra-prima. A obra-prima para criar o homem foi o pó da terra. A obra-prima para criar a mulher foi a costela do homem, que veio do pó da terra. Deus manipulou o pó da terra para criar o homem. E Deus manipula a costela do homem, que veio do pó da terra, para criar a mulher. Então veja que a importância é a mesma. O princípio é o mesmo. A forma é diferente, mas o princípio é o mesmo. Aí eu repito o que eu disse agora há pouco, que não obstante nosso comentarista nos colocar aqui, que Deus criou a mulher de forma mais elaborada, mas para Deus ele está tendo o mesmo princípio, ok? E aí nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição. A missão da mulher. A missão da mulher. Existe hoje uma briga em aspectos sociais para definir essa questão da missão da mulher e o que é missão do homem. Eu gosto sempre de dizer que quando nós pensamos em missão da mulher e missão do homem, nós precisamos refletir sobre papéis. Sobre papéis. E uma das coisas que são importantes na nossa sociedade é a definição de papéis. Embora exista todo um trabalho para tentar jogar por terra essa definição de papéis, nós entendemos que a definição de papéis é algo importante, relevante e é, sem dúvida nenhuma, uma ação que equilibra a nossa sociedade. Nós precisamos compreender que o homem tem um papel social, a mulher também tem um papel social, os filhos têm um papel social, o pai tem um papel social, a mãe tem um papel social, o marido e a mulher têm papéis sociais. São papéis sociais que nós assumimos diante da sociedade. Assim como numa empresa, por exemplo, cada funcionário tem o seu papel, cada gerente, cada chefe, cada diretor, cada presidente tem o seu papel. Os papéis precisam ser definidos. Porque quando os papéis não são definidos, nós não temos como cumprir os nossos papéis com fidelidade. Outra coisa importante é que, se não há uma definição de papéis, nós temos um conflito de informações, um conflito de ações, um conflito de atitudes. Então, a definições de papéis é algo necessário para a sociedade e importante para o equilíbrio da sociedade. Embora há todo um movimento que tenta deturpar isso, mas nós precisamos compreender que esta definição de papéis é muito importante. E dentro desta definição de papéis, Deus, que o nosso comentarista chama aqui de missão, Deus dotou o homem de características psicoemocionais para cumprir os seus papéis. Assim como Deus dotou também a mulher com características psicoemocionais para cumprir os seus papéis. Sem dúvida, tem coisas que são feitas tanto por homens quanto por mulheres, mas existem pormenores nesses papéis que só podem ser executados pela mulher. Deixe-me dar um exemplo. A maternidade, este amor de mãe. O homem nunca vai conseguir suprir isto. É lógico que na falta da mãe, o marido,
que ama os filhos, ele precisa ter toda uma ação para minimizar as consequências da falta desta mãe. Mas ele não vai conseguir suprir a necessidade dos filhos em relação ao papel da mãe, porque suprir essa necessidade só a mãe realmente pode fazê-lo. Então é preciso deixar bem definidos esses papéis, a fim de que haja um ajuste social e um ajuste entre homem e mulher. Primeiro ou terceiro ponto da nossa lição, a missão da mulher. Primeiro parágrafo, a missão de esposa. A missão de esposa. Nós entendemos, nós cremos, aliás, no casamento monogâmico e heterossexual. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se a pessoa resolve fazer uma opção diferente disso, é uma opção da pessoa. E nós precisamos respeitar esta decisão da pessoa. Agora, concordar e respeitar são coisas distintas. São ajustes sociais que nós estamos precisando fazer também. Não é? Entre eu concordar com o que você faz e entre eu respeitar aquilo que você faz, existe uma distância muito grande. Eu não devo te desrespeitar nunca, mas devo discordar quando for necessário. Não é? A sociedade se ajusta desta forma. São as diferenças sociais que existem e elas só podem ser respeitadas se houver realmente uma tratativa para que nós não sejamos intolerantes em nenhum aspecto da vida humana. A missão de esposa. Nós sabemos que só a mulher pode cumprir esse papel. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Provérbios capítulo 31, que são palavras de Agur. Nós vemos ali a descrição de uma mulher que trabalha, a descrição de uma mulher que une os filhos, que auxilia o seu marido. E psicologicamente falando, nós sabemos que o homem precisa cumprir o seu papel de provedor, o homem precisa cumprir o seu papel daquele que ajuda, daquele que protege. Não é? Eu não teria dificuldade nenhuma de ter uma esposa que ganhasse mais do que eu. A dificuldade hoje que se enfrenta é que quando esses casos acontecem, às vezes o homem se abstém de alguns papéis, da proteção, do cuidado, não é? Que ele precisa dar à sua família. Mas esta é a missão de esposa, ajudar o esposo, estar diante dele. Deus dotou a mulher até de condições psicoemocionais para isso. Como eu falei, todos nós sabemos que quando a esposa dá um aviso, cuidado com aquele seu amigo. E a gente às vezes apela, mas você está com ciúme até do amigo, que não sei o quê. Mas de repente, ela está conseguindo, porque ela é dotada de condições psicológicas para isso, ela está conseguindo ver alguma coisa que nós não vemos ainda. E isso é muito prático. Geralmente, quando essas coisas acontecem, basta esperar o tempo para a gente perceber que realmente vai ocorrer um problema, vai ocorrer uma dificuldade. Então, ela está ali auxiliando, estando diante dele, uma ajudadora. Segundo parágrafo desse terceiro ponto, a missão de mãe. Foi o que nós acabamos de falar aqui agora há pouco. Missão de mãe. Só a mulher pode desempenhar. Não só pelas questões físicas, como a questão da amamentação, por exemplo, mas pelas questões psicológicas. O carinho. Eu lembro de ler livros antes dos meus filhos nascerem e ter aprendido que os filhos já nascem amando a mãe. Porque ele está no útero da mãe, ele aprende a sentir o batimento cardíaco, o calor, o cheiro da mãe. E é uma das coisas mais lindas do mundo, quando o filho nasce chorando e ele é colocado sobre o colo da mãe, ele silencia, ele se acalma, porque ele conhece aquele lugar. Então a mãe tem esse papel fundamental, né, na vida de todos os filhos. E o terceiro parágrafo, a missão como súdita no reino de Deus. Nós sabemos muito bem que a nossa igreja, a igreja a qual eu pertenço, que é a Assembleia de Deus, não é? Missão, não a Madureira, porque a Madureira já começou a ordenar mulheres para o ministério, as esposas dos pastores presidentes são ordenadas também como pastoras, mas nós sabemos que a nossa igreja tem o costume, até então, de não ordenar pastoras, de não ordenar mulheres, ordenar eclesiasticamente falando. Mas nós sabemos muito bem a contribuição do trabalho de todas as irmãs, de todas as mulheres na nossa igreja.
Nós sabemos o quanto o trabalho delas tem um valor, o quanto elas contribuem com o reino de Deus. Então é importante nós frisarmos isso. Nós não estamos aqui, todavia, e graças a Deus que nós já vencemos esta etapa, nós não estamos aqui para criticar aquelas denominações, aquelas organizações eclesiásticas que ordenam mulheres. Uma coisa nós sabemos, elas têm um papel fundamental no reino de Deus. Basta estudarmos o ministério do apóstolo Paulo e nós vamos perceber que durante o seu ministério, as pessoas que mais auxiliaram Paulo foram mulheres, que estiveram ao seu lado, que realmente ajudaram. E o reino de Deus cresceu. Basta lermos a história nas páginas do Novo Testamento, a história da igreja, que nós vamos perceber isso. Um dos grandes obreiros formados por Paulo, que foi Timóteo, Paulo deixa isso claro. Aquilo que você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó. Então foram mulheres que realmente contribuíram com o reino de Deus. E nós sabemos que a mulher tem o seu valor no reino de Deus. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final da nossa segunda aula. E nós aprendemos nessa segunda aula a importância da criação de Eva, a importância de Deus ter criado uma mulher, a importância dela para o homem, para ladear o homem, a importância dela para a sociedade, para a reprodução da raça humana, a importância dela para Deus, a importância dela para o reino de Deus. A mulher realmente tem o seu valor, a mulher realmente é muito importante para a sociedade e para o reino de Deus. E o nosso desejo é que Deus faça com que toda a sociedade compreenda isso, que nós não tenhamos algumas diferenças que ainda existam, que nós não tenhamos essas diferenças e que o reino de Deus cresça, tanto com homens e com mulheres, que são chamados por Deus para a glória do seu nome. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus.